Olá. Bom, hoje eu queria compartilhar uma reflexão que tem acompanhado muitos pensadores atualmente, que é a respeito da produtividade e do tempo livre que ela gera, né? Pensa comigo. A promessa fundamental da tecnologia sempre foi nos dar tempo, né? Automatizar tarefas, acelerar processo, cortar etapas, né? Tudo isso, em tese, deveria nos devolver horas preciosas para o descanso, para a leitura, para a família, para o silêncio, para a gente fazer o que a gente bem entendesse, né? Para o lazer, que é o, o lado oposto ao trabalho, né? Bom, mas na realidade, como a gente sabe, a coisa funciona de maneira diferente, né? O tempo que é teoricamente liberado pela produtividade, ele não tem voltado para a gente. Ele tem sido imediatamente reabsorvido pelas telas. Nesse ciclo, né, as telas elas têm transformado o nosso tempo num ativo de negócio para as empresas. Isso é o cerne do que a professora Shoshana Zuboff chamou de capitalismo de vigilância. Não é apenas sobre coletar dados, né? É sobre transformar a nossa experiência cotidiana, cada clique, cada pausa, cada interação, numa matéria-prima gratuita para as plataformas. Esses dados eles são processados para gerar produtos de previsão, né? Que eles buscam ativamente influenciar o nosso próximo gesto, o nosso próximo ato, a nossa próxima atitude. O valor ele migrou do que você produz para o quanto sua atenção pode ser capturada e produzida. É aqui que o conceito de produtividade sofre uma distorção radical. Se a produtividade clássica visava encurtar a jornada de trabalho ou aumentar a produtividade, a nova produtividade digital ela tem um único objetivo: alongar a janela da nossa atenção. Mas há um paradoxo aí, né? E o paradoxo é que você termina a sua tarefa mais cedo e acaba que abre o celular por um minutinho para descansar. Ou você está no meio da tarefa, recebe uma chamada, recebe uma mensagem de que alguém viu uma postagem que você fez, você fala, vou dar uma paradinha só de um minuto. E esse minuto se esvai, vira 20, 30 minutos. A gente se culpa por conta disso. Mas isso não é falha de caráter. É um projeto de design, é um projeto de ambiente. Os ambientes são feitos para isso. As interfaces elas são desenhadas para reduzir as pausas de escolha, ou seja, para que a gente não tenha tempo para escolher. O fluxo de conteúdo das plataformas ele se renova por inércia automaticamente, né? E as plataformas cada vez mais removem os microfreios cognitivos, a possibilidade que a gente tem de falar assim, opa, vou parar e preciso voltar ao que eu estava fazendo, né? Os sistemas ele garantem um consumo contínuo do conteúdo. E não porque a gente renova a nossa decisão, ou seja, não porque a gente fala assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho porque eu quero, mas simplesmente porque a gente entra na inércia do próprio design. O exemplo mais brutal disso é a rolagem infinita. O inventor da rolagem infinita, aquele mecanismo no feed, né, que você vai rolando o feed, rolando, 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 e nunca acabam as informações, ele desenvolveu um cálculo e que ele somou o tempo que se gasta com rolagem infinita na tela e ele chegou ao equivalente a 200 mil vidas humanas inteiras em um único dia apenas rolando telas. Ou seja, gasta-se rolando tela atualmente o, por dia o tempo de vida de 200 mil pessoas. Vidas inteiras convertidas em movimento de dedo. O intervalo entre uma tarefa e outra, que devia ser de descanso, ela vira uma janela de captura, né? Esse intervalo é capturado, nós somos capturados. A sensação de cansaço no final do dia, ele não vem só do trabalho formal da gente, do nosso dia a dia, das nossas atividades, mas da soma desses microfragmentos de foco que são perdidos ao longo do dia e que são, no fim das contas, monetizados. Mas essa crise da atenção ela está ligada a algo ainda mais profundo. Tem um enigma econômico estrutural aí. Porque se a máquina, se essas máquinas e algoritmos elevam a nossa produtividade, permitindo reduzir ou produzir mais com menos gente, a massa salarial ela cresce menos do que o lucro, certo? Só que o lucro é menos sujeito a consumo do que salário. Isso
um paradigma econômico, né? O salário se consome mais a partir do salário do que do lucro. O lucro é poupado mais, né? Então, como a massa salarial cresce menos do que o lucro, o primeiro efeito disso é aumento da desigualdade econômica entre as pessoas. O segundo é, com o salário estagnado, a demanda efetiva, ou seja, o consumo das pessoas desacelera. E aí, quem vai comprar tudo o que está sendo produzido e quem vai comprar tudo o que estamos sendo induzidos a comprar? Né? Porque a estratégia de monetizar a presença na internet, ela não resolve. Porque ela não cria renda nova. Ela apenas transforma a atenção em receita publicitária. Para sustentar o consumo, o sistema ele vai precisar acionar válvulas de escape que são conhecidas dos governos em épocas de crise, que são basicamente o crédito, ou seja, o aumento de crédito, o que gera muito endividamento, gastos públicos, né, e transferência de renda. O problema é que esses três elementos eles são utilizados em tempos de crise. Eles não podem ser utilizados o tempo inteiro nos ciclos econômicos, né? Fora de momentos de crise, porque isso gera um problema econômico e estrutural muito sério para qualquer sociedade. Então, a gente tem um problema social sistêmico aí. Essa conta coletiva ela é clara. A produtividade em ascensão, salários estagnados e a nossa atenção sendo utilizada, né, como uma ponte precária para manter a demanda vai gerar um problema social coletivo em muito pouco tempo. Mas há também, né, um aspecto social e político muito, muito importante. Esse impacto ele vai além do bolso. Ele atinge um plano político e afetivo. A mesma engrenagem que vem de anúncios também é capaz de manejar os afetos individuais e os afetos coletivos. Ela opera num ciclo de prazer e medo. A gente tem muito prazer com a curtida, com as recompensas que a plataforma nos dá para que a gente continue nela, e também tem o tal do medo de ficar de fora, né? Que é o medo de estar, de não estar acompanhando o que a sociedade, em tese, tem trazido de novidades, do que é mais contemporâneo e do que é cool ou moderno. O resultado é uma sensação difusa, né, de esgotamento constante entre prazer e medo. A ameaça mais profunda, para mim, está na erosão da nossa capacidade de tomar decisões autônomas. Né? Porque ao otimizar a experiência para um máximo de engajamento, as plataformas elas transformam a liberdade de escolha em caminhos pré-determinados. E aí, se há livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é completamente capturado e colonizado por essas plataformas, porque elas induzem o nosso comportamento, elas induzem os nossos desejos, né? E aqui está o ponto crucial. A própria arquitetura da informação favorece a extrema atenção em detrimento da verdade ou da relevância dos temas e dos conteúdos. Os algoritmos, eles impulsionam um conteúdo que gera reação imediata, tipo indignação, a polarização, e a informação complexa, a informação consensual, elas não são valorizadas, elas não lhes são oferecidas porque elas não geram a atenção. Né? Então, no fim das contas, a arquitetura recompensa o sensacionalismo. E recompensando o sensacionalismo, recompensando a indignação, a polarização, a extrema atenção nos conduz a ser capturados e ter o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de tomar decisões autônomas limitada ao que nos mostram as famosas bolhas. Então a discussão não é sobre demonizar a tecnologia, é sobre medir a assimetria. Né? De um lado a gente tem ganhos de eficiência, do outro um aparato industrial de captura que calcula seu sucesso em horas humanas de atenção a essas plataformas. A produtividade existe, mas seu fruto ele tem retornado como presença conectada. E com isso em dados comportamentais das pessoas, não como descanso e autonomia. Então a pergunta final é: para onde está indo o tempo de produtividade ou que a produtividade que a gente adquiriu tem nos oferecido?
Ele tem retornado, né, para as pessoas? Se sim, o resultado é vida, é autonomia, é bem-estar. Mas se ele retorna às plataformas, o resultado é captura, é monetização, é esgotamento. Então, o que os sinais têm mostrado, o que os dados têm mostrado, é que esse tempo tem retornado para a segunda opção, para a captura, para a monetização, para o esgotamento. Por isso, a resposta ela não pode ser apenas individual. Ela exige uma soberania digital coletiva, né? Ela exige políticas públicas que regulamentem o design de plataformas e que exijam transparência algorítmica. Reivindicar o tempo livre é, em última análise, lutar por uma democracia da atenção. O futuro da nossa autonomia ele depende de onde esse tempo liberado será gasto. Obrigado pela atenção e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você entendeu. Até logo.